Olá pessoal, tudo bem? Bom, é, eu vou gravar aqui mais uma aula para vocês que é o seguinte: o objetivo desse curso de ferramentas computacionais para vocês é mostrar essas ferramentas que eu estou mostrando, mas no sentido de que vocês as vejam como ferramentas gerenciais, tá? E o que é que eu chamo de ferramenta gerencial? Ferramenta gerencial é aquela que você utiliza para tomar decisão. Você vai ser o gestor de alguma coisa, você recebe informações, você tem que processar essas informações, ou alguém processa para você, mas o que interessa é que a ferramenta tem que servir para você tomar algum tipo de decisão, certo? E decisão normalmente envolve manipulação de dados, tá? Eu vou fazer um exemplo agora que vocês vão ver que ah, com ferramentas simples do Excel, funções simples do Excel, você consegue fazer uma manipulação de dados grande. Tá? Vou fazer de uma maneira bem simples e depois vou mostrar também uma ferramenta muito poderosa do Excel de manipulação de dados grandes que se chama tabela dinâmica. Tá? Então, vamos prestar bastante atenção porque eu vou resolver um problema grande com várias pequenas dicas de utilização do Excel. Então vejam o vídeo bem com bastante calma, porque vai ter muito detalhe, tá certo? Vou resolver uma situação que envolve classificações e tal, e aí eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas do Excel para vocês poderem começar a ter ideia, tá? De como você pode manipular muitos dados com o Excel, tá certo? Muito bem, então vamos a isso. Vejam só, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma planilha do Excel, só tem uma folha de cálculo aqui chamada resultados. Isso aqui é o seguinte, pessoal. Imagina que foi feito um concurso e esse concurso agora cada pessoa fez cinco provas, cinco, uma, duas, três, não, na verdade quatro provas de português, matemática, legislação e um específico lá qualquer, do jeito que é feito qualquer concurso. E eu tenho as seguintes informações. Quem é a pessoa, o nome dela está aqui na coluna C, né? Na coluna C aqui. Para que cargo ela fez, né? As notas dela de cada pessoa em cada disciplina, tem um total geral aqui que eu ainda não fiz e tem uma data de nascimento, tá? Aí tem aqui, aqui deve ser aprovado em português, aprovado em matemática, e a situação dele aqui. Deixa eu ler mais algumas coisas para vocês. Vejam, tem cada prova dessas aqui, português, matemática, legislação específico, é o seguinte: para ser aprovado, por exemplo, em português, ou para não ser reprovado, né? Então a nota de corte é 30. Então o pessoal abaixo de 30 tem que ser desclassificado. Pessoal em matemática abaixo de 12, então esse aqui já está desclassificado, esses aqui não. A legislação, a nota de corte é 6, então abaixo de 6 está desclassificado, e específico a nota de corte também é 6. E também existe uma regra da nota de corte geral, que abaixo de 60 também vai ser desclassificado, tá? Muito bem. Como não tem vaga para todo mundo, também vamos ter que, depois que a gente ver quem é que está classificado, a gente colocar em ordem de nota, e se tiver algum empate, a gente tem que ver também a data de nascimento para ver quem é o mais velho. Então veja que é uma série de passos que nós vamos ter que seguir para poder resolver esse problema aqui. No final, o organizador diz assim: eu quero que você me dê a lista dos aprovados no concurso por cargo em ordem de classificação. Então, o nosso objetivo final é uma lista com todo mundo que foi classificado, que não foi desclassificado, por cargo e em ordem de classificação. Ordem de nota, e se tiver algum empate, o mais velho primeiro, tá bom? Então essa é a nossa missão. Então, para fazer isso,
Vou fazer bem devagarinho, pessoal, e vou seguindo os passos. Vocês vão ver que eu só vou utilizar ou ferramentas prontas do Excel ou coisas bem simples, fórmulas bem simples, cara, que eu vou, que a gente, vocês inclusive já mostrei para vocês, tá? Mas antes de tudo, vamos só dar uma olhada, ó. Quantas informações a gente tem? Então, se eu clicar aqui, Ctrl setinha para baixo, eu vou lá para a última informação e vejo. Está na linha 19.001. Então, são 19.000 candidatos que eu vou analisar. Poxa, 19.000 é muita coisa. É, mas utilizando o Excel, essa é a vantagem. Utilizando o Excel, a gente faz isso de forma muito rápida. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que é o seguinte, veja, isso aqui, pessoal, eu estou fazendo com esse exemplo fictício, mas isso aqui podia ser uma lista de colaboradores de uma construtora, tendo o cargo de cada um, tendo a produtividade semanal de cada um, alguma coisa parecida, tá? Então, classificação, essas coisas de você verificar ranqueamento de indivíduos, se faz da maneira que eu vou mostrar agora, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem aqui é o seguinte. Bom, eu tenho que ter a nota geral da pessoa, os pontos que cada um fez. Então, os pontos que cada um fez, só um pouquinho que eu vou afastar aqui, vou botar aqui embaixo a minha câmera. E aí o que é que a gente tem? A gente tem o seguinte, geral. Geral é o somatório aqui dos pontos, tá? Então, somatório, cliquei aqui em autossoma, vou repetir, só para... Marquei aqui o primeiro, vi aqui em autossoma, soma. O Excel já me perguntou se eu quero somar esses 4 números que estão aqui de D2 até G2, sim, só apertar Enter. E vou agora aqui no 50, clicar duplo, que ele já vai aplicar nos 19.000 para baixo. Professor, será que aplicou? Vamos lá ver, 19.000. É Ctrl setinha para baixo, tá? E Ctrl setinha para cima, eu volto lá para o começo. Muito bem, então, já fizemos um. Muito bem, aí aqui está dizendo o seguinte, pessoal, ó. Eu já preparei algumas colunas, isso aqui podia nem estar aparecendo, tá? Mas eu já deixei preparado aqui, que eu vou fornecer essa tabela para vocês. Que eu vou colocar assim, eu vou fazer um teste, vou fazer vários testes separados. Depois eu posso até fazer isso num teste só para mostrar para vocês como é que funciona. Mas eu vou fazer um teste separado, dizendo assim, para português, para matemática e as outras duas, eu vou fazer umas continhas dizendo assim, quem está aprovado e quem está reprovado, tá certo? Então eu vou colocar aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar 0 e 1, ou sim e não, vamos utilizar 0 e 1, tá bom? Para a gente colocar 1 se foi aprovado e 0 se está reprovado, tá? A regra para português é 30. Então, ó, vou fazer isso com a funçãozinha, cliquei aqui na função, se, função ok. O teste lógico tá bem aqui pra gente, ó. O teste lógico se a nota de português for menor do que 30, ele vai escrever reprovado. E se for, se eu escrever reprovado não, né? A gente combinou que era 1 ou 0. Se a nota for menor do que 30 é 0, se ela for maior do que 30 é 1. Tá certo? Só para... E agora apliquei só para a gente ver aqui. Vamos conferir aí, vamos conferir. Esses dois zeros aqui foi na nota 10 e 11. Esses dois zeros aqui, nota 17, 24, 47 foi 1. Então, vou confirmar lá embaixo para ver se fez para todo mundo. Ó. Conta o setinha para baixo, tá ok. Conta o setinha para cima. Então, a nota de corte de português é 30. Aí eu já tenho aqui marcados, né? Quantos foram aprovados, é os que têm um em português, quantos não foram desclassificados em português e quantos foram desclassificados. Vou fazer a mesma coisa aqui para matemática, só que a nota de corte de matemática é 12. Então, de novo,
Clicar aqui na função. Se matemática for menor do que 12, aí vai receber menor desclassificado 0. Se não, a questão é o seguinte, pessoal, menor do que 12, desclassifica. Qual é a outra opção? É ser maior ou igual a 12, tá? O professor poderia colocar essa regra diferente? Poderia colocar 2 maior ou igual a 12, 1, e o valor, se for falso, a gente podia inverter, né? E o valor se for falso, 0. Nesse caso aqui, o teste estou perguntando, a nota é abaixo de 12? Se sim, vou botar 0, que ele está desclassificado. E se não, vou botar 1, que ele está classificado. Então a pergunta podia ser feita ao contrário. Eu estou perguntando quem foi desclassificado. Você poderia fazer a pergunta de quem foi classificado. Ok. E vou aplicar aqui. Depois, legislação. Legislação, vou fazer a pergunta ao contrário. Vou perguntar quem foi classificado, tá certo? Então, se a nota de legislação for maior ou igual, então aqui fica assim, maior ou igual a 6, então maior ou igual é 1. Classificado menor. Se não for, se isso for verdadeiro, põe 1, se for falso, vai pôr 0. 0. Apliquei em tudo. Vamos lá dar uma checada lá embaixo, ver se está tudo certo. Está tudo certo. Específico. Vou fazer um teste parecido. Se específico for maior ou igual a 6, então 1, se não, 0. Ok? Ok. Apliquei. E aqui está. E aqui eu ainda tem a nota geral, que é o seguinte, a nota geral tem que ser de 60 para cima. Então também vou selecionar se a nota geral, função se a nota geral aqui do indivíduo for maior ou igual a 60, olha o teste lógico. Esse falso que aparece aqui, pessoal, é porque ele está testando esse primeiro. Ó. Primeiro aqui a nota geral é 50, aí ele já está dizendo que é falso. Mas se fosse verdadeiro, eu tinha que preencher com 1 e o valor falso é 0, tá? Maior do que 60. Aí ele está dizendo que isso aqui é falso, logo o resultado dessa primeira que eu estou preenchendo aqui vai ser 0. Põe OK e realmente é 0. Apliquei a tudo e conferi lá embaixo, tá OK. Bem, então vejam, peguei 5 regras, né, de corte e agora eu vou dizer qual é a situação do indivíduo. Vejam, o indivíduo, para ter sido classificado, pessoal, ele tem que ter 1 em todos esses quesitos aqui. Certo? Todos esses quesitos. E aí vocês dizem assim, poxa, não, então peraí. Se ele tem que ter 1 e 5, a soma tem que dar 5. Não é? Uma maneira de você enxergar é isso. Então eu vou fazer um teste aqui que é o seguinte, ó, vamos lá ver se funciona, tá? Inclusive, eu podia fazer um se, mas eu vou fazer um se com soma dentro. Então, função se. Aí eu vou colocar assim, ó, o teste lógico é se a soma, abrir parênteses, estou usando a função soma. Daqui até aqui, ó, fechei o parênteses, for igual a 5, veja, pessoal, eu que fiz essa planilha, eu sei que o máximo que vai dar ali é 5. Então, se for igual a 5, eu vou dizer que ele está aprovado. Vou escrever aqui, ó. Não, aprovado não, desculpa. Classificado. E se não for, ele está desclassificado. Ok? Classificado, desclassificado. Para o primeiro caso aqui, ele já viu que não dá 5 a soma, já botou falso. Vou botar OK.
Vamos ver para o restante agora. Então, o primeiro está desclassificado por quê? Porque ele nem fez mais do que 60 e em matemática também ele foi. Ó, eu tenho aqui. A gente pode fazer até a seguinte coisa. Ó. Então, vários desclassificados, tem um classificado, aqui, classificado. Vamos deixar isso aqui de uma maneira mais visual, né? Vou fazer o seguinte, pessoal. Ó, dica. Cliquei nesse primeiro. Aí eu estou segurando o Shift, vou com a setinha para o lado para marcar. E agora para marcar até embaixo, não soltei o Shift não, vou segurar o Ctrl e vou clicar a setinha para baixo. Pronto. E agora eu vou botar aquela formatação condicional, que é igual a 0. Eu quero que fique vermelhinho. Então todos que estão classificados, a linha fica sem nada vermelho. Vou voltar para lá. E aqui na situação, vou fazer o contrário. Eu vou marcar os classificados, tá? Então, marquei o primeiro, Shift, Ctrl, setinha para baixo. Vou fazer uma formatação condicional, que é igual a... Aí eu vou escrever, ó, classificado. Vai ser verde, com texto verde escuro. Ok. Muito bem. Então, vou voltar lá para cima. Ok? Então, vejam, a primeira fase, que é a fase de fazer a análise, né? Primeira fase, que é só essa de fazer a análise, o que é que acontece? Eu já fiz, certo? Já fiz, só que ainda estou longe de terminar a minha missão, que a minha missão é fornecer uma lista de classificados por cargo, tá certo? Em ordem de classificação de acordo com as regras. Vai ser primeiro o geral, o número, a nota geral, não é? E se tiver empate, a gente vê a data de nascimento. Muito bem. Então eu vou deixar isso aqui, eu vou salvar essa planilha. Bom, as contas, pessoal, já estão todas aí, não é? Só que eu estou curioso com algumas coisas. E aí eu vou fazer o seguinte, alguém me perguntou assim, Paulo César, em português, quantos foram reprovados, quantos foram classificados e quantos foram desclassificados? Em matemática, em legislação, em específico, no geral, quantos foram classificados na pontuação geral? E depois, na situação final, quantos ficaram classificados e quantos foram, dos 19 mil, quantos foram realmente classificados e quantos foram desclassificados? Bom, então, consigo fazer isso? Consigo. Vamos fazer aqui do ladinho. Deixa eu só andar um pouquinho aqui para o lado. Então, aqui, pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Vou ensinar uma coisa para vocês. Ó. Eu quero pegar isso aqui. 3, 4, 5. Essas 5. O conteúdo dessas 5 células. E fazer uma lista assim, ó, em pé. Para colocar classificado e desclassificado, tá? Então, vou copiar aqui, ó. Botão direito para copiar. Copiar. Vou colocar bem aqui. Botão direito. No lugar de colar, eu vou aqui em colar especial, ó, pessoal. E boto aqui, ó, colar especial. Eu uso a opção transpor. Tá? E vou colar só os valores. Eu vou colar só o conteúdo sem a formatação e ele vai transpor, vai fazer a transposição, né? A matriz transporte. O que era linha vai virar coluna. Quando eu ponho OK, daí é a maneira mais fácil. E aqui eu vou escrever situação. E aí vamos lá. Aqui eu tenho classificados. Aqui eu tenho desclassificados. E eu vou agora fazer um resumo dessa planilhona aqui. Vou fazer utilizando fórmula e mais para frente nessa aula eu vou mostrar de uma maneira mais fácil ainda da gente fazer isso. Tá bom? Então, muito bem. Vamos deixar isso do jeito que está aqui.
e vamos fazer a conta. Que fórmula eu vou usar? Pessoal, não mostrei essa fórmula para vocês aí na fórmula do Excel, que é muito útil. Ela chama Conte-se. Conte.se. Conte alguma coisa se tiver de acordo com o critério. Então, é Conte-se. Eu quero contar quantos classificados em português. Então, eu já sei que eu posso fazer o seguinte. Eu posso contar quantos uns tem aqui, porque aqui diz se está classificado ou não. Ou eu posso contar direto aqui. Tanto faz. Como eu fiz isso aqui, ó, eu vou utilizar o Conte-se. Mas, professor, se o senhor somar também dá certo. Dá. Se eu somar, também dá certo. Só que eu somar, vamos lá, vamos ver a soma. Igual, soma. Vou clicar aqui e vou Ctrl Shift, setinha para baixo, para ele marcar até o 19.001. Fechei o parênteses, aperto Enter. Tá aqui, 7.751. 7.751 foram aprovados em português. Agora, como é que eu, para garantir, eu conto os reprovados? Ah, é só diminuir 19.000. Não, eu quero contar os zerinhos ali. Então, não vou fazer com soma, tá? Não vou fazer com soma, vou fazer com Conte-se. Mas eu vou escrever bem aqui, ó, 7751, só para gente poder depois conferir, tá? Vou apagar essa aqui. Vamos fazer de uma maneira diferente. O Excel nos permite fazer coisas de várias maneiras. A mesma coisa de várias maneiras. Então, eu vou contar quantos uns existem ali. Então, a função, pessoal, é essa aqui. Ó. Vou procurar a função conte.se. Isso também, essa função está explicada lá nos slides, tá? Conte.se, Conte-se. Ok. O intervalo é onde eu vou procurar. O intervalo, pessoal, é esse aqui. Ó. Vou clicar aqui, Ctrl setinha para baixo, Ctrl Shift setinha para baixo para marcar tudo até o 19.000. Ele marcou a J2 até J19.001, que é até onde está indo, né? São 19.000, mas são 19.000, mas tem o cabeçalho, por isso está 19.001. E o critério é 1, ó, tá 1. Veja que ele já botou a resposta aqui, ó, 7.751. Certo? Vou colocar OK. 7.751. Professor, e agora o zero? O zero é a mesma coisa. Desclassificado. Função. Conte-se, ela já aparece aqui, ó. O intervalo, vou escrever. J2, dois pontos significa até J19.001. E eu quero contar os zeros. Zeros. Botei OK. Deu 11.249. E aqui eu vou colocar o total. Total. Vai ser a soma desses dois aqui. Só para confirmar, 19.001. Ok? Muito bem. Vou repetir para matemática, legislação, específico, geral, tudo. Tá certo? Então, aqui matemática. Bem simples. Conte-se. Intervalo é no K. Vou digitar, tá? Não vou marcar K2, dois pontos, K 19.001, 1. Critério 1, que é o pessoal classificado. Ok. Matemática, passaram 11.000. Professor, não tem uma dica que o senhor possa dar aí para eu ir mais rápido? Porque vocês são assim, vocês na era do WhatsApp, tudo que vocês querem é tudo mais rápido. Tem, mais rápido. Vejam, uma fórmula, ela está em formato de texto aqui, né? Então, se você pegar a fórmula aqui, ó, e vier aqui na barra de fórmula, marcar tudo, e fizer o que vocês adoram fazer, que é o Ctrl C, dá um ESC aí para desmarcar. Aí você vem nessa célula branca aqui, ó, que eu tenho que colocar uma fórmula, vou clicar aqui na barra de fórmulas, faço Ctrl V, mas veja, se eu apertar o Enter agora, ele vai fazer a mesma conta que ele fez, ó, F2 ele está olhando aqui, todo mundo quer igual a 0, ou desculpa, 1. Eu vou chegar aqui na minha função e vou só mudar aqui, ó, para 0 no lugar do 1, e está resolvido o meu problema. Se você somar aqui agora, ó, 19.000. Ah, agora ficou mais fácil. Vamos raciocinar melhor. Bora. Isso aqui é K, mas para eu fazer legislação, bastava que no lugar de K fosse L, né? Então eu vou marcar isso aqui com Ctrl C. Venho para a legislação, vou
Entrei na célula legislação, clico na barra de fórmula, dou um Ctrl V e onde é K, eu vou substituir por L. Ó. L, tá resolvido o meu problema. Aí, para preencher essa, eu posso usar já a do L, que aí eu vou trocar só o 0, né? Então, vou copiar aqui. Pessoal, o curso é de ferramenta gerencial, então eu estou ensinando até as dicas de deixar mais rápido a coisa. 0. Se você quiser fazer lá pela funçãozinha, tá? Aqui, ó, conte se intervalo. Estou agora no específico, né? Aqui, Ctrl Shift, já tinha para baixo, para ter certeza mesmo. M, critério 1, aqui, certo? Ou se você quiser depois, fez uma, agora já sabe que é o M. E agora quer fazer agora o desclassificados. 0. Tá vendo que tá tudo batendo aqui? Falta o geral, que é o geral, tá aqui, não é? Eu vou fazer como? Ele tá na N. Então eu vou copiar aqui, ó. O lei anterior não é M, vou mudar aqui mesmo. N, já marcou ali para mim. Tá ali. E agora essa aqui eu vou copiar, que eu já mudei o N, ó. Ctrl C. Estou fazendo usando o F2. Ó. O F2 também funciona, ele vem para dentro da célula, eu faço Ctrl V. E esse 1 aqui eu vou trocar por 0. E deu 19 mil também. Situação. A situação aqui já é diferente. Como é que a gente vai fazer a situação? É diferente, mas acaba sendo igual, né, pessoal? Que é o conte-se do mesmo jeito. O conte-se, ele conta números e ele conta também nomes. Intervalo é daqui, que é O2 até O 19.001 e eu quero contar o que está escrito classificado. Vocês vão ver que quando eu ponho texto, o Excel bota na fórmula entre aspas, tá? Aqui, ó. O Excel põe na fórmula aqui entre aspas. Se você for ver, ó, o texto é aspas duplas, tá? Aspas duplas. E desclassificado. Vou copiar a fórmula do classificado. Vou colar aqui a fórmula do classificado e botar 18 mil desclassificados e 979 classificados. É isso? Acho que é isso mesmo. Situação complicada, né? Porque de 19 mil pessoas, 18 já foram para o espaço. Muito bem. Penso que é isso. Esse resuminho aqui, pessoal, a gente poderia fazer agora por cargo. Por cargo, quantos foram classificados e quantos foram desclassificados. E aí, para isso, eu vou ensinar mais um truquezinho aqui para vocês. Vejam só, qual é a lista? A lista está aqui, ó. Todos os cargos possíveis estão aqui, mas eu não tenho certeza. Isso aqui, pessoal, no lugar de estar auxiliar administrativo nível 17, 14, eu não sei qual é a lista completa, né? Então, vou ensinar um truque aqui para vocês. Mas eu sei que a lista se repete, ó, 13, 12, 13. Então, em 19 mil estão acontecendo todas as possibilidades de cargo. Vou fazer o seguinte, ó, vou marcar aqui cargo, vou copiar. E vou aqui para o cantinho, só para ensinar uma coisa para vocês. Vou colar aqui, ó. Tá vendo aqui cargo? Muito bem. Vou marcar a coluna W. Veja, a coluna W ela tem 19 mil linhas, certo? 19.001 linhas. E com a coluna W marcada, eu vou vir aqui, ó, em dados. Tem um botãozinho especial que eu só uso para isso. Quando eu pego uma lista dessa assim. Se você quiser essa lista, resumir essa lista tirando tudo que se repete, deixando uma vez só cada coisa,
Você vem aqui, ó, remover duplicatas. Então, se está tudo marcado, cliquei em remover duplicatas, só vou dizer que meus dados contêm cabeçalho, para ele manter esse cargo bem aqui, e vou clicar OK. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai dar uma olhada, vai dizer assim, olha, 18.980 valores duplicados, 20 valores exclusivos restantes. OK. E tá aqui, ó, 20 valores exclusivos restantes. Eu vou só ver aqui se eu consigo colocar isso em ordem alfabética. Classificar aqui por cargo. Ó, a ordem alfabética, ele botou o 1 primeiro, né? 10, 11, 12, 13, o 2 está aqui. Então, tá aqui. De qualquer forma, não está ordenado porque o 1 só tem um, né? 1, depois o 0 e tal. Mas vamos trabalhar desse jeito. Então, esse cargo aqui, eu vou trazer para cá. Apagar aqui. E agora eu vou fazer essa conta aqui, pessoal, dos classificados, desclassificados e total por cargo. Por cargo. Ei, professor, peraí, que por cargo a gente não fez a conta, não. A gente não fez a conta aqui, não. Como é que a gente vai fazer? A gente vai agora utilizar uma coisa chamada ConteSys, para ver se funciona. ConteSys. Eu não ensinei para vocês o ConteSys. O ConteSys ele dá um critério. O ConteSys vai dar 2 critérios. Ou 3 ou 4, você vai passar para ele quantos critérios você quiser. Tem um certo limite, mas a gente vai trabalhar só com 2 aqui. Eu vou perguntar assim, ó, quem são os do por cargo que estão classificados e quem são por cargo que estão desclassificados, certo? Vamos ver se funciona. Tem outra maneira de fazer isso? Tem outra maneira de fazer isso, mas eu vou tentar utilizar o ConteSys. Então, função, se vocês procurarem aqui o conte.ses, tá aqui a função, ó, certo? Ela parece com a outra. Imagine o ConteSys que você pode repetir várias vezes. Então, ó, primeiro intervalo e o critério. Quando você marca isso, ele vai aparecendo intervalos e critérios. Então, primeiro intervalo. Primeiro intervalo, acompanha aqui o raciocínio, tá, pessoal? Vai ser essa função vai ser um pouco mais complicada. Primeiro intervalo vai ser esse aqui, ó, de B2, Ctrl Shift setinha para baixo, até B 19.001. Qual é o critério? O critério que eu quero, agora eu vou usar um critério aqui, pessoal, que tá aqui, ó. Eu fiz a lista exatamente para isso. O critério que eu quero é que seja igual a isso aqui, ó. Se for igual a isso aqui, que é o primeiro, pronto, tá aqui. Ok? Tem que ser igual a isso aqui. Quando eu puxar essa função, isso aqui para baixo, ele vai pegar o de baixo, vai pegar o de baixo, por aí vai. Certo? Muito bem. O segundo critério é que aqui a situação, daqui para baixo, Ctrl Shift setinha para baixo. Então, ó, do B2 ao B19.001 e do O2 ao O19.001, isso aqui seja classificado do jeito que eu escrevi aqui, ó. Veja que ele colocou entre aspas duplas. Então, eu estou perguntando 2 coisas ao Excel ao mesmo tempo. Quem é que está ali? No cargo 1, no primeiro caso aqui, e também é classificado. Ok? E ele me respondeu com 51. Eu tenho 51 classificados. Vamos contar agora os desclassificados. Para fazer mais rápido, o que é que eu vou fazer? Vou marcar aqui, ó. Vou copiar. Dou um S para desmarcar. Entro aqui na célula, vou colar. E aqui eu vou botar só desclassificado. 848 e o total, eu vou fazer os totais aqui, pessoal, só para a gente confirmar, tá? 899.
eram 899 candidatos no cargo de nível 1. 51 foram classificados, 848 foram desclassificados. Tudo bem? Pessoal, muita atenção. Que eu vou fazer uma mudança aqui para já calcular tudo que a gente quer. Tá certo? Uma simples para vocês verem como a diferença entre uma pessoa que utiliza bem o Excel e uma que utiliza mal o Excel. As duas podem até chegar no mesmo resultado, mas a que utiliza bem, a que tem intimidade com o Excel, ela faz as coisas muito mais rápido. Então, para fazer o primeiro eu expliquei direitinho. Para fazer o segundo eu já vou ensinar o pulo do gato, tá? Veja, se eu quiser copiar daqui para baixo, veja, aparecer eu posso até pensar que isso aqui está certo, mas não está certo. Tá certo? Não está certo. Por quê? Vejam, se eu pegar a última, ó, aqui eu sempre estou procurando do B2 ao B19.000 e do O2 ao O19.000. Quando eu vejo o último lá, ele está procurando do B21. Opa, não era do B2? Era. Até ele está procurando um intervalo que não é o intervalo que eu quero, porque quando eu puxei para baixo, ele saiu mudando as coisas. Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso utilizando o cifrão, certo? Já mostrei isso para vocês, mas às vezes as pessoas não identificam em que situação tem que usar as coisas. Então veja, nessa fórmula aqui, quando eu puxar para baixo, o B não vai mudar, vai continuar B, tá? Mas o 2, se eu deixar do jeito que está, ele muda para 3, 4, e aí quanto mais para baixo eu puxar, o último lá ficou 21. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um cifrão antes do 2, para dizer assim, o 2 não muda. E vou botar um cifrão antes do 19, para dizer assim, o 19.001 também não muda. Vou botar um cifrão antes do 2, para dizer que o 2 não muda, e antes do 19.001, para dizer que o 19.001 não muda. Professor, poderia colocar o cifrão antes do B também? Poderia. Aí é redundante, tá? Porque quando eu puxo para baixo aqui, ele não muda. Tá certo? Mas poderia. Se eu colocar aqui B, é redundante, tá? Não tem problema nenhum. E aqui. E o Q? Ah, o Q é isso aqui. Quando eu puxar para baixo, o Q vai mudar para 14, 15. Eu quero isso? Quero. Então, eu não vou congelar aqui o 14, que vai virar 15 até mais embaixo. E aí, vou apertar Enter. E agora, com isso que eu fiz, pessoal, se eu puxar aqui para baixo agora eu tenho certeza que está correto. Certo? Porque está todo mundo procurando no mesmo local. No mesmo intervalo de células. Se eu somar agora aqui, ó, classificados 979, que dá igual ao que a gente tinha 979. Certo? 979. Desclassificado. Temos que fazer a mesma modificação. Aqui, ó. No B, no 2, eu vou colocar... Ah, no B também, né? B, intervalo. E pronto, botei o cifrão antes da letra e antes do número. Apertei Enter e agora a gente vai aplicar aqui. Quantos desclassificados, então? Se eu somar, 18.021. Olha, se eu marcar esses dois aqui, pessoal, tá aqui 19.000. Ó. Opa, desculpa que a minha câmera está aparecendo aqui na frente, né? Tirei. Então, se eu marcar os dois, 19.000. Ok, mas eu ainda quero fazer o seguinte, vou confirmar o total aqui, eu vou somar. E aqui eu vou botar a soma. Soma para chegar nos 19.000. Então tá tudo certo agora. Eu tenho o total de classificado e o total de desclassificado por cargo. Certo? Vou apagar isso aqui. Não preciso mais. Isso aqui não preciso mais. Já está confiando. Tá? Poderíamos calcular o percentual de aprovação, né? O percentual de aprovação por cargo seria
classificados dividido por, opa, não. Percentual de aprovação é o desclassificado dividido pelo total, não é isso? Então, igual ao classificado dividido pelo quê? Pelo classificados mais os desclassificados. Isso sim, aqui está a fórmula correta. Apliquei, vou colocar isso aqui em forma de percentual, com 2 casas decimais. Apliquei aqui. E aqui eu vou só colocar uma bordinha para ficar. E eu sei em qual cargo teve maior reprovação, em qual cargo teve menor, e por aí vai. Tudo bem? Muito bem. Então, até agora, vimos 2 novidades, o Conte-Se e o Conte-Sys. Tem mais de uma opção. Professor, não chegamos ainda onde nós queremos. Não chegamos ainda onde nós queremos, porque a gente precisa agora fazer um ranqueamento. Não é isso? Bom, como os desclassificados não nos interessam, a gente podia até deixá-los aí na lista ainda. Mas eu vou fazer o seguinte. Vejam, todos esses cálculos aqui que a gente fez com nessa folha de cálculo resultados, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui, que é a minha memória de cálculo, e agora eu vou pegar aqui a folha de resultados e vou duplicá-la. Como é que eu faço para duplicar? Eu vou segurar o Ctrl, vou clicar em resultados e arrastar para o lado. Estão vendo aqui que ele ficou uma folhinha com sinal de mais e tem uma setinha preta. Ó, aqui, ó. Vou segurar no nome e vou afastar para o lado. Ele vai criar uma outra folha de cálculo idêntica à primeira e vai chamar, ó, resultados 2. Eu vou chamar isso aqui, sabe de quê? De classificados, tá? Muito bem. Vou ensinar outra coisa aqui para vocês. Pessoal, vejam só. Uma dica. Isso aqui é o que tem nessa célula é uma fórmula, tá? Aqui, ó, fórmula. Às vezes as fórmulas são grandes. Por exemplo, essa aqui do classificado, ó, o texto dessa fórmula. Isso aqui tudo é a fórmula, tá? Isso aqui é a fórmula. E isso consome espaço, às vezes deixa o teu arquivo pesado, tá? Muito bem, você duplicou aqui, o resultado está aqui, a tua memória de cálculo, né? Mas essa folha de cálculo classificados, ela não precisa ela não precisa das informações de como as contas foram feitas, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó, primeiro que eu vou excluir essas colunas aqui, porque elas já estão lá na outra planilha, são resumos, tá? As outras aqui, o que é que eu vou fazer? Vejam aqui o pulo do gato. Eu vou marcar a planilha inteira aqui, ó. Cliquei. Vou clicar com o botão direito, vou copiar. E vou clicar de novo com o botão direito, sem desmarcar nada, botão direito. E vou colar esse aqui, ó, valores. O que é que vai acontecer? Quando eu colar valores, ele vai pensar um pouco. Quando ele terminar, vejam, ele fez isso com a planilha inteira. Colar valores significa, pessoal, que onde tinha fórmula, eu não tenho mais. Ó. E isso aqui economiza espaço. Veja, esse 1 aqui, dessa linha 2, o 1, isso aqui está como 1, que é o valor resultado da fórmula. E na memória de cálculo, isso aqui não é 1, isso aqui é se D2 menor do que 30, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula 1. Tá? É a função. Então, o conteúdo dessa célula aqui é muito mais pesado do que o conteúdo dessa célula aqui. Tá? Só uma dica. Então, vejam só, o que é que eu vou fazer aqui? Só a gente poderia fazer uma série de coisas para produzir essa lista final. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Aqui em cima, só para demonstrar para vocês como é que a coisa pode funcionar, eu poderia marcar o cabeçalho, veja,
clicar o cabeçalho e vir aqui em dados e colocar filtro. Vejam que apareceu isso aqui, ó. Certo? Apareceu isso aqui. E aqui em situação, vejam, ele já sabe que só existem duas opções aqui, já viu isso para mim. Eu vou desmarcar e vou traçar os classificados. Só tem os classificados aqui. Ah, professor, mas estão fora de ordem. Muito bem, vamos colocar em ordem agora. O filtro está aplicado, classificar. E agora, classificar. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou classificar. Qual é a nossa ideia aqui? É classificar por cargo. Eu vou acrescentar um nível. Vou classificar por geral, que é a nota, só que do maior para o menor, em ordem decrescente. E adicionar nível, eu vou calcular nascimento do mais antigo para o mais novo. Vejam, ele já identificou que nascimento é uma data. E botou do mais antigo para o mais novo. Vamos colocar OK e ver se a coisa funcionou. Então vamos lá, administrativo nível 1. Muito bem. Todo mundo aqui está classificado. Eu tenho aqui a situação. Vamos ver notas que empataram. Esses dois tiraram 95. Muito bem. Só que esse aqui nasceu em 87, é mais velho. E esse aqui nasceu em 94, é mais novo. Por isso que o mais velho ficou acima na lista de classificação. Certo? Deu para entender? Então tá aqui a lista. Ó. Aí muda aqui nível 10, nível 11, nível 12, 13, 14, 15. Tudo bem? Então é isso. Temos aqui já uma lista dos classificados. Mas a gente poderia fazer essa lista também, pessoal, com uma informação que ela ainda não tem. Tá? Eu quero uma lista para imprimir no jornal e lá eu tenho que botar o ranking. Que posição a pessoa está no ranking. Por cargo. Então, auxiliar administrativo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Até quantos existem? Auxiliar administrativo nível 1. Nível 2, mesma coisa, do 1 até quantos existem. Nível 3, do 1 até quantos existem. Dá para fazer? Dá. Então, veja só, vou fazer o seguinte. Aqui é só uma lista dos classificados, para a gente ver quem está em primeiro e quem está em segundo. Eu vou agora, duplicar de novo aqui, ó, classificados. Cliquei, segurei o conto, estou arrastando, cliquei em classificados, estou arrastando para o lado. Deixa ele pensar um pouquinho. E ele vai clicar, eu vou botar assim, ó, classificados, ranking, tá? Ranking, falta um G ali no final. Ranking. Bom, o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou, aqui como eu quero montar o ranking, não me interessa mais quem são os desclassificados, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse filtro, certo? E vou só fazer o seguinte, eu vou classificar pela situação. A situação aqui, situação, tá ok. Veja, os classificados estão na frente e os desclassificados daqui a pouco vão aparecer. Eu vou achar agora só o primeiro tópico. Eu sei que daqui para baixo é o pessoal desclassificado, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou excluir esse pessoal. Como é que eu faço para excluir, pessoal? Eu vou só clicar na primeira, selecionar a primeira linha aqui. Primeira linha está selecionada. Aí eu vou, Ctrl Shift, setinha para baixo. Eu seleciono até o final. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou excluir. Ele já vai excluir todas as linhas, tá? Pronto. Eu só fiquei com o pessoal classificado. Fiquei com o pessoal classificado. A minha lista agora ela tem 979 pessoas, porque vai até 980 linhas, que a primeira é cabeçalho. Muito bem. Aqui eu já não preciso mais dessas informações. Ó.
nem dessas informações. Eu preciso do total geral e do nascimento. E aqui eu vou fazer o seguinte. Ó. Agora eu vou classificar. Agora eu vou classificar. Selecionei tudo. Venho aqui em classificar. Vou classificar. Não adianta mais situação, nem preciso dela, tá todo mundo classificado aí, né? Eu vou colocar pelo geral, do maior para o menor, né? Isso, a nota. Vou adicionar o nível e nascimento, do mais antigo para o mais novo. Coloquei aqui, ok. E já está classificado. Professor, está errado, faltou um nível, não está por cargo. Exatamente, então vamos lá. De novo, marquei tudo, classificar, vou adicionar mais um nível aqui. Esse primeiro vai ser o cargo, de A a Z. Esse segundo vai ser o geral, do maior para o menor, né, em decrescente. E o nascimento do mais antigo para o mais novo, ok? Agora sim, auxiliar nível 1, tudo certo. E agora só falta eu preencher aqui, pessoal, com a posição no ranking. Veja, eu vou só, eu vou deixar essa coluna com a mesma formatação dessa primeira coluna, tá? Então eu clico aqui na primeira coluna, venho no pincel de formatação e clico na coluna G. Aqui. Ó, fica, só aumentar um pouquinho. Então vejam, pessoal, essa pessoa aqui ficou número 90, ela ficou em primeiro, ficou com uma nota de 95. Mas está em primeiro porque ela é a mais velha, certo? Então eu sei que a posição dela no ranking é 1. Ela é o primeiro, não tem problema nenhum. O 1 eu já vou colocar. O restante é que eu vou fazer com fórmula. Veja só como é que funciona. Como é que a gente podia fazer, quebrar esse galho aí de colocar a posição no ranking de cada um, hein? Eu vou fazer com se. Acompanhe o meu raciocínio, tá? Vejam, esse de baixo aqui, se eu olhar para cá e tiver administrativa nível 1, como eu sei que está na ordem correta, esse aqui vai ser 2, que é o anterior mais 1, certo? Aí eu olho para cá, nível 1 ainda, então esse vai ser o 3, esse vai ser o 4, esse vai ser o 5. Vou sempre acrescentando 1. Quando é que isso vai mudar? Isso vai mudar quando eu tiver aqui, nesse candidato, que for mudar para o próximo, ele não vai acrescentar mais 1, porque eu mudei o cargo. Vai ser 1. Aí volta a ser 1. Aí cresce, aí quando muda o administrativo, o cargo, quando muda, volta a ser 1. Cresce, muda a ser 1. Dá para a gente fazer isso só com a fórmula? Dá. O pulo do gato aqui é só deixar o primeiro 1. Deixa o primeiro como sendo 1. Tá certo? Não, podia usar a mesma fórmula. Mas tudo bem, vou deixar o primeiro como sendo 1. Aqui vou até botar em negrito. Ó. E a segunda eu vou fazer uma fórmula. Vamos lá. Ó, acompanhe o raciocínio. Veja. Por que eu gosto de fazer esse exemplo com vocês? Porque às vezes as pessoas não conseguem desenvolver raciocínio simples utilizando as fórmulas do Excel. Esse é outro segredo. Você para poder utilizar o Excel bem, você tem que aprender a abstrair. Se eu tenho um problema, como é que eu faria isso no Excel? Né? Então veja, eu vou utilizar o se, a função se, para resolver esse problema. Função se, okay, que eu já usei, ela já aparece ali. Olha o teste que eu vou fazer. Se eu estou aqui nessa segunda, né? Isso aqui, que é o cargo da segunda, foi igual ao cargo da primeira, o que é que eu vou fazer? O valor que ele vai preencher é o valor desse aqui, que é o anterior, mais 1. Se não for, é porque mudou o cargo. O cargo está organizado. Se não for, mudou o cargo. Então ele vai preencher com 1. Ele está fazendo tudo que eu quero. Ele está perguntando se o cargo é igual ao anterior. Se é, ele vai pegar o número anterior e somar mais 1.
Se for diferente, ele vai colocar 1. Só isso. Veja o que é que acontece. Ok. Vou colocar isso aqui centralizado. E veja, se eu puxar para baixo. 3, 4, 5, 6. Estão vendo? Professor, isso não está funcionando. Vamos até mudar o carro. Bora. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui numa coisa. Nível 1, a gente já tem uma resposta para isso aqui, ó. Nível 1 tem 51 classificados, certo? E o nível 2, 43. Vamos decorar aí, 51 e 43. Por quê? Aqui eu tenho que ir até 51. Concorda? Ó. 51. Quando chegou em 51, mudou para 1. Por quê? Quando chegou aqui, ele viu se isso era igual a isso. Não é. Não são iguais. Então, estão diferentes? Volta para o 1 de novo. E agora ele tem que ir até 43. Ó. Opa, desculpa, passou. O 10. O 10 tem que ir até 43, como a gente já havia previsto. Professor, um se faz isso, faz. E agora só fiz, ó. Apliquei, foi até embaixo, todos os cargos. O último, nível 9, tem 43? Vamos lá ver pela nossa planilhinha. 43. Tá? Só uma coisinha, claro. Aqui tá errado, né? Claro. Classificado. Certo? Então agora a gente tem uma lista por cargo com o nome, a nota geral, o nascimento de quem foi classificado e a sua posição no ranking daquele cargo que ele está disputando. Entenderam? Então vejam, a gente saiu dessa planilha resultados, tínhamos somente os dados, fizemos todo esse raciocínio aqui utilizando o se, tá? Isso aqui tudo é se. Fizemos uma contagem aqui utilizando o conte-se. Fizemos outra contagem utilizando o conte-sys. E produzimos aqui uma ordenação sem eliminar os desclassificados, utilizando filtro. E aqui a gente eliminou os desclassificados, organizamos tudo utilizando aqui classificação e depois criamos o ranking. E agora a nossa planilha está pronta. Tudo bem? Muito bem. Vejam, manipulação de dados. Professor, me responda uma coisa. Será que tinha uma maneira da gente manipular esses dados mais facilmente? Existe. No próprio Excel ele tem uma ferramenta, que é a que eu vou mostrar para vocês agora, que nos permite manipular dados de uma maneira bem interessante. Vou fazer algumas demonstrações para vocês de como você utiliza isso. Isso que eu vou mostrar agora para você, pessoal, se chama tabela dinâmica. Pouca gente utiliza no Excel. Mas é uma ferramenta poderosíssima, tá? Você aprender a utilizar direito. Então, para poder utilizar tabela dinâmica, eu já vou, pessoal, aproveitar essa planilha aqui que a gente tem dos classificados. Não. Minto. Eu vou utilizar dos desclassificados, tá? Essa aqui que tem tudo, não é? Então, para efeito de conta, o que é que eu vou fazer? Já que essa aqui duplicada, eu vou pegar resultados, resultados, e vou duplicá-la novamente. Então, resultado, segurei o Ctrl, cliquei em resultados, estou puxando aqui para o ladinho, soltei. Tá pensando um pouquinho, tomara que não trave, travou não. E essa aqui eu vou chamar assim, ó, dados
TP, tabela dinâmica, tá certo? Vou utilizar essa planilha aqui, vou limpar um pouco a planilha, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar isso daqui, ó. E vou fazer aquela mesma coisa que nós fizemos, que é marcar tudo. Botão direito em cima, copiar, botão direito em cima de novo, colar valores, tá? Só para ele esquecer as fórmulas. Não quero ele lembrando das fórmulas. Ele terminar de pensar, terminou. Cliquei fora aqui, aperto S só para ele desmarcar tudo. Tenho minha planilha do jeito que eu preciso para a gente manipular. Vamos lá. Primeira coisa, quer usar tabela dinâmica? Sim, ótimo. Então, os seus dados têm que estar nesse formato retangular, onde a primeira linha lá em cima é o cabeçalho, que a gente vai utilizar esses cabeçalhos, ele vai identificar esses cabeçalhos como sendo o nome de cada campo. E campo vai ser a coluna. Cada coluna tem um tipo de informação diferente que vamos chamar de campo. É como se fosse um banco de dados. Cada linha é uma ocorrência no banco de dados, tá certo? E cada coluna é um campo, cada coluna guarda um tipo de dado específico. E é o que a gente tem aqui. Então a nossa planilha é um tabelão, né? Que tem essa largura e lá para baixo 19.000 linhas. Tá no ponto para a gente criar a nossa tabela dinâmica. Então vamos lá. Tabela dinâmica, pessoal. Vocês vão ver que a gente vai fazer muita coisa que a gente já fez sem precisar de funções. Por isso que eu vou demonstrar isso para vocês, sem precisar usar as funções do Excel. Muito bem. Como é que faz para utilizar essa história de tabela dinâmica, professor? A gente faz o seguinte, eu vou clicar aqui no A1, que é o cantinho lá da minha tabela, e vou aqui, pessoal, olha, inserir. Quando você vai em inserir, no lado esquerdo, os 3 primeiros botões, muito pouca gente usa. Tem tabela dinâmica, tabelas dinâmicas recomendadas e tabela. O que a gente vai usar agora é o primeiro, ó, tá aqui, tabela dinâmica. Quando você clica nisso, o que é que o Excel vai fazer? O Excel já deu uma olhada, viu se os teus dados estão nesse formato que eu falei para vocês, retangular, tá certo? E ele já identificou, ó, ele colocou com esse tracejado que fica se movimentando, e disse assim, olha, o intervalo que eu encontrei foi esse aqui, ó, na planilha, na folha de cálculo dados TB, eu encontrei do A1 até o O 19.001, ó. A1 é essa célula aqui, e na coluna O, até lá embaixo, 19.001. É isso mesmo que você quer utilizar? É. Se ele tivesse visto errado, eu poderia mudar aqui. Mas como ele não viu, ele encontrou para mim. E aí eu quero o seguinte, ele disse assim, tudo bem. E o resultado da tabela dinâmica, eu coloco aonde? Você poderia fazer, para ele colocar aqui nessa planilha aqui do lado, eu não quero, para ficar bem explicadinho, eu vou deixar aqui, ó, nova planilha. Tá? Se você colocasse planilha existente, aí a gente tinha que selecionar onde é que ele tinha que colocar. Mas vamos fazer uma nova planilha, que ele cria uma planilha nova, uma folha de cálculo aqui vai aparecer e já bota a tabela dinâmica lá para a gente, tá? Ok. Muito bem. Ele criou aqui, ó, planilha 4. Que eu vou só puxar para o lado aqui e vou fazer o seguinte, ó, vou chamar de TB. Pode, tabela dinâmica. Não, tabela dinâmica, né? Tabela. E aí a tela, pessoal, está apresentando umas coisas que a gente não tinha visto ainda. Tá? Vou só tirar minha câmera. Veja. Tá aparecendo aqui um negócio que eu não sei o que é, escrito tabela dinâmica. Para criar um relatório, escolha o campo, não sei o que. E tá aparecendo aqui do lado uma coisa que eu também não sei o que é. Só sei que tá esquisito porque tá aparecendo aqui a inscrição, cargo, nome, português, matemática, não sei o que eu já vi isso em algum lugar. Muito bem. E ainda tem mais uma coisa, ó. Se eu clicar em qualquer célula aqui no meio, sumiu aquele negócio aqui da direita. Como é que eu faço para aquilo aparecer? Aqui vai ser importante. Eu clico aqui nesse negócio que eu não sei o que é. Ó. Quando eu clico nessa região, nesse negócio que eu não sei o que é, aparece esse negócio aqui que eu também não sei o que é. Tá? Mas são os comandos para a gente criar a nossa tabela dinâmica. Vejam só. O Excel criou um objeto
que está solto aqui na nossa planilha, tá certo? Tá esse retângulo aqui, ó, um objeto que nos ajuda a manipular os dados que estão aqui nessa planilha, tá? Então veja como é que a coisa funciona. Inicialmente vai parecer complicado, mas não é. Então eu vou aqui para a tabela dinâmica. E aí, digamos que você vai construir tabelas agora que podem se modificar em função dos dados, tá? Vou fazer um exemplo. Digamos que eu quisesse cargo. E cargo aqui, vou botar aqui em linhas. Ó. Olha o que acontece. Eu puxei o cargo para linhas, tá? Linhas. O que é que o Excel fez? Ele foi lá na tua tabela de dados, nas 19.000 linhas, no campo, na coluna, cargo, olhou todos os que existem, jogou fora as duplicatas e trouxe para cá somente as ocorrências individuais. Então veja, aquilo que a gente anteriormente fez, copiando numa coluna, selecionando, mandando remover duplicatas, que ele removeu, ele já fez aqui e você nem viu. Certo? Ele já fez para você e você nem viu. Então não precisei fazer isso, fiz aqui. E agora eu gostaria muito, vou fazer aqui, ó, situação. Situação, vou botar aqui em coluna. Ó. Veja, ele preencheu os dados, cada um em uma linha, por isso que eu botei linhas. Aí agora eu quero que a situação apareça na coluna. Coluna, quando eu faço isso, pessoal, ele me mostrou aqui, ó, classificado e desclassificado, tá? Só que ele não mostrou a quantidade. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele mostrar a configuração do campo aqui. Eu vou mandar ele fazer uma contagem. Vamos ver se funciona. Ele não funcionou, classificado, situação. Ah, tá, porque situação é classificado e desclassificado. Tá certo. Vamos só voltar aqui uma coisinha. Deixa eu ver se eu consigo só fazer uma coisa aqui. Era para ele fazer para mim essa contagem. Ele não está fazendo a contagem. Tudo bem. Vamos fazer ele fazer essa contagem. Ok. Como é que está a situação aqui nos dados? Situação desclassificada, classificado, né? Tudo bem. Voltar para a tabela dinâmica. Minha tabela dinâmica não apareceu o que eu queria que ele contasse aqui as coisas. Ele não está contando, eu vou desistir aqui da situação, tirei a situação. Muito bem. Se eu quisesse aqui fazer geral. Geral, vejam. Coloquei em coluna e aqui não deu muito certo. Não aconteceu o que eu queria. Vou voltar para cá. E a primeira contagem que eu vou fazer é a contagem de nomes. Veja que ele também, vou voltar aqui, configuração do campo, ele não está fazendo o que eu quero. Por quê? Porque eu estou fazendo realmente errado, não é aqui em colunas. Vejam só. Se eu pegar a situação e trouxer para valores, olha o que aconteceu. Era isso que eu queria. Certo? Contagem de situação, eu tenho 19.000. Vou voltar. Se eu pegar aqui nome e trouxer para valores, o que aconteceu? Ele contou em cada um, está dando 19.000. Certo? Vou trazer para cá. Se eu pegasse aqui... Deixa eu ver aqui. Aprovados em português, trouxesse para valores. 367, 405, 394, 393. Vamos ver se esses números estão em algum lugar. Nível 1, 367. Nível 1, classificados não. O que é que ele está somando aqui para mim? Na tabela dinâmica. 367, 7.751. Está fazendo uma... Ah, de aprovados em português, né? A gente não fez essa conta não, fez? A gente só fez os classificados. Aprovado em português, se eu marcar tudo aqui, ó, eu tenho 7.751.
Então vejam, clicar aqui. Vou repetir o raciocínio. A tabela dinâmica identificou nessa tabela aqui todos os campos por coluna. Eu criei e ela veio para cá. E agora eu vou montar o meu relatório do jeito que eu quiser. Então vamos fazer o seguinte, por cargo, cliquei em cargo, ele colocou aqui em linhas. E os valores que eu quero que apareçam aqui para cada cargo, eu quero, por exemplo, os aprovados em português. Botei aqui, ele criou aqui. Por que ele está fazendo os aprovados em português em cada um dos níveis? Porque ele está somando. Aqui, ó, está fazendo a soma. Se ele somar a coluna toda, todo mundo do nível 1 que tem, se ele somar tudo, ele vai somar os uns, não é? E aí vai dar 367 aprovados, 401 nível 10, por aí vai. Se eu chegasse aqui, matemática, ele criaria outra coluna com os aprovados em matemática. E se eu quisesse aqui, legislação, e o específico, eu tinha essa planilha aqui, ó. Pessoal, esses números aqui, ó, então a gente calculou todos esses números. Então aqui, ó, 7751, 11728. 7751, 11728, 8639, tá vendo aqui, ó? Tudo aqui. Tabela dinâmica, soma do pessoal em cada uma das disciplinas. Ok? Muito bem. Se eu marcar aqui a minha tabela dinâmica, vou fazer um Ctrl C e vou fazer um Ctrl V aqui embaixo. Ctrl V aqui embaixo. Eu fiz um clone da tabela dinâmica. Quando eu clico nessa, aparece aqui. Quando eu clico nessa, aparece... se eu clicar fora e agora clicar nela, aparece o controle para essa de baixo, tá certo? Então vejam só. Aqui eu posso tirar isso, posso tirar isso, posso tirar isso. Vejam, isso independe disso. Eu tenho duas tabelas agora, duas tabelas dinâmicas que funcionam separadas. Essa aqui tem uma receita, e aqui nesse controle do lado é aqui que eu vejo, e essa aqui tem outra receita. Está funcionando desse jeito. Muito bem, o que é que eu gostaria de fazer agora? Eu já tenho a quantidade de aprovados em cada disciplina dessa aqui, tá certo? Em cada disciplina tem a quantidade de aprovados. E aqui eu gostaria de fazer aparecer alguma coisa com relação à situação. Vamos ver se dá para a gente fazer. Situação eu vou trazer para cá. Mas o que é que tem no campo situação? O que é que tem no campo situação? Aqui ele está colocando todo mundo. Ó. Aqui ele está colocando absolutamente todo mundo. Certo? Eu não criei uma coluna que marcasse a situação, não. Não é verdade? Só que é o seguinte, se eu chegar aqui e trouxer a situação para a coluna, olha o que aconteceu. Coluna, classificado, 51, 979 é o total. O professor não está acreditando, não. Ele fez isso, fez. Eu coloquei a situação aqui em coluna e coloquei a situação em contagem. Coluna, ele viu que tem dois tipos, classificado e desclassificado. Ele já identificou isso. E como eu mandei ele contar, ele já contou quem era classificado e quem era desclassificado aqui e já preencheu para mim. Já colocou aqui quantos são os classificados e desclassificados em cada cargo, tá certo? Aqui, ó. E se eu somar, dá exatamente o total geral. Ele colocou o total geral para mim também aqui. Ok? Classificados, vamos só dar uma conferida. É isso mesmo, né? Aqueles 900 e pouco que a gente fez. O ranking aqui já está batendo. O primeiro era 51, 253. Na tabela dinâmica eu tenho 51, 43. E o último era 43. E aqui eu tenho isso. Tudo sem fazer nenhuma fórmula. Nenhuma fórmula. Vamos dar uma repetida só para ficar legal? Vamos lá. Vou jogar fora a minha tabela dinâmica. Jogar fora a tabela dinâmica, excluir. Criar de novo a tabela dinâmica,
inserir aqui descrição, marquei ali, vou inserir tabela dinâmica. Veja como é rápido. Ok? Ele criou aqui uma planilhinha, ó. Vou trazer ela para cá. Vou chamar de tabela dinâmica. Opa. Tabela dinâmica. Muito bem. Cliquei aqui dentro da tabela dinâmica e me aparece isso. Então, eu vou fazer uma tabela que tenha todos os cargos por linhas. Aqui. E agora, para as colunas, por exemplo, app, eu quero que some tudo que está na coluna app. Vai somar. Ele já põe com soma, pessoal. Tá? Se eu colocasse aqui como... Eu posso mudar isso aqui, ó, configurações do campo. Se eu colocasse como contagem, ele ia aparecer a contagem. Ia dar uns 19 mil, certo? Não me interessa isso. O que me interessa é a soma. Configuração, soma. Tá? Podia ser média, podia ser produto, podia ser uma série de valores, mas... E aqui eu posso até mudar também. O nome personalizado vai ser classificados em português. Tá? A classe em português. Isso aí apareceria ali, ó. Tá? Mas eu posso fazer a mesma coisa com APM, com APL, com APE, né? E pronto. Tá somando tudo, então tá me dizendo todo mundo que foi classificado. Por quê? Porque essas colunas têm 1. Muito bem. Mas aí eu posso copiar aqui, ó. Ctrl C, vou colar embaixo a minha tabela dinâmica e agora eu vou no lugar disso aqui, vou mudar, ó. Vou tirar isso aqui, puxar para cima aqui, ou então posso desmarcar, ó, se eu desmarcar. Raciocínio agora é o seguinte, a situação. Na situação, eu vou fazer uma coisa, eu vou puxar a situação para colunas, para ele identificar quais são as situações que existem, ó, classificado e desclassificado. Então, colunas, ele vai lá, vê. Do mesmo jeito que em linhas aqui ele viu o que é que não se repetia, ele bota em colunas aqui o que não se repete também. É para ele fazer as colunas. E aqui, situação de novo, eu vou puxar para cá. Porque ele vai contar em situação, mas de acordo com cada um desses cabeçalhos que ele identificou. Então aqui já está contando. Administrativo 1, 51 classificados e 848 desclassificados. Sem precisarmos fazer nenhum tipo de fórmula. Tá? Por isso que o nome é tabela dinâmica. O que é que temos mais aqui na tabela dinâmica? A tabela dinâmica ela opera com filtros, pessoal. Então se você clicar aqui, ó, quiser ver só auxiliar nível 1, o 2, e o 3, o 4 e o 5, põe OK, ele faz a tabelinha para você. Certo? Aqui, se eu quisesse ver somente esse e esse, ele faz para você. Você pode manipular, tá? Aqui no rótulo eu podia tirar aqui, ó, botar só os classificados. Certo? Só os classificados ou só os desclassificados? Só o desclassificado. Todo mundo. Marca aqui. Ok? Aqui. Posso marcar tudo. Então, a tabela dinâmica também já vem automaticamente com alguns filtros. Ok? Que mais? Bom, eu não falei de gráficos com vocês agora. Ainda. Vou falar mais na frente porque eu prefiro falar sobre gráficos e até um pouco mais de manipulação de dados quando a gente for estudar BI. Tá? Mas o fato aqui é a gente aprender a manipular grandes quantidades de dados no Excel. Tem uma coisa que você pode fazer, que é o seguinte, ó. Aqui, essa tabela dinâmica aqui. Vejam como o negócio é potente. Quando você marca uma tabela dinâmica, isso aparece. E aqui em cima aparece um menu Análise de tabela dinâmica. Tá certo? E agora vejam só. Se você clicar em gráfico dinâmico, tem um botão gráfico dinâmico, ele vai pegar essa tabela aqui
e vai criar um gráfico com ela. Cliquei aqui. Ele já, vamos fazer um gráfico de colunas, tá bom? Ok. E aí ele já criou para a gente aqui um gráfico. Criou um gráfico. Um gráfico que está intimamente ligado a essa tabela dinâmica. E ela está ligada a ele agora. O que é que eu quero dizer com isso? Se aqui eu acrescentar mais algumas informações na tabela dinâmica, essas informações vão aparecer aqui no gráfico. Se no gráfico eu tirar algumas informações, a tabela dinâmica também some. Então ficaram ligados um ao outro. Tá? O gráfico dinâmico ele aparece assim se eu quisesse aqui ó, tirar só, deixar só classificado, eu tinha cada cargo com os classificados. E a tabela também mudou. Então, os filtros, eles acontecem também no meu gráfico. Tá? E o filtro que eu aplico no gráfico vai para a tabela e vice-versa. Certo? Então, uma tabela dinâmica, ela vai e gera um gráfico dinâmico. Tudo bem? Muito bem. E aí é só marcar a tabela e mandar criar o gráfico. Mas veja, tem mais uma observação que eu queria fazer aqui para vocês, que é o seguinte. Eu vou só afastar o gráfico mais para cá, tá? Preciso de espaço aqui. Essa tabela dinâmica aqui, se eu vier no menu Análise de Tabela Dinâmica. Outra coisa, pessoal. Eu só toco nos pontos que eu acho que são os mais importantes. O restante vocês vão ter que explorar, tá? Então, na tabela dinâmica, você pode, por exemplo, clicar aqui nesse botão Inserir Segmentação e veja o que é que acontece. Se eu quisesse inserir a segmentação, por exemplo, de cargo. Vou botar só de cargo, tá? Ok. Ele cria isso aqui, ó, um controlinho visual, que aqui eu posso fazer o seguinte, ó, auxiliar administrativo. Tá aqui, clicar o outro. Eu posso ir vendo, ó, e se eu segurar, por exemplo, o Ctrl, eu marco aquilo que eu quero. Ctrl, marco aquilo que eu quero e ele faz a tabela para mim, ó. Tá? A pessoa é um filtro, só que é um filtro visual. Chama de segmentação, o Excel chama. Eu posso aumentar aqui, ó. Então você pode colocar isso na sua planilha. Vamos fazer uma coisa. Eu vou fazer isso aqui para a peça de baixo, tá? Vou jogar fora. Vou marcar de baixo. E vou análise e inserir segmentação de dados. Segmentação de dados aqui. Eu quero com cargo. Pronto. Aí vejam os controles que eu tenho aqui agora. Eu tenho todos os cargos aqui. Se eu clicar no primeiro, ele só vai mostrar o primeiro, vai mudar a tabela e vai mudar meu gráfico. O segundo, mudou a tabela e o gráfico. O terceiro, mudou a tabela e o gráfico. Vou segurar o Ctrl agora e vou selecionar algum. Quando eu soltar, ele mudou a minha tabela e mudou meu gráfico. Tá? Isso é em segmentação de dados. Tudo bem? Bom, pessoal, chegamos ao final. Então, o que é que acontece? Só voltando aqui. O que acontece é que o Excel, para gerenciamento, ele pode ser utilizado como uma ferramenta de manipulação de dados muito potente. Tá? Você pode fazer tudo isso, manipulação de todos os dados, usando funções. E você pode também fazer usando tabela dinâmica para alguns casos. Tá? Então, a minha ideia hoje é mostrar isso para vocês. Lógico que eu vou precisar que vocês pratiquem isso, e aí vou criar uma atividade para fazer isso. Vou passar para vocês os dados, vou passar para vocês o que é que eu quero, e aí vocês vão fazer a atividade, resolver a atividade e mandar o arquivo para mim. Tá bom? Então era isso que eu tinha para mostrar. Fiquem atentos aí às atividades, os prazos das atividades, tá certo? E é isso, vamos continuar desse jeito.
postando esses vídeos para vocês, né, poderem praticar direitinho. E vou fazer umas aulas de tirar dúvidas, tá bom? Então, bom trabalho a todos e até a próxima aula.